Todos gritavam para que ele matasse. Todos queriam ver sangue. Todos acreditavam que aquele gladiador já tinha deixado de ser humano. Mas ninguém sabia que, fora da arena, o homem mais brutal de Roma ajoelhava no chão para cuidar de uma escrava ferida, com as mãos tremendo de medo de machucá-la. E quando chegou o dia em que ele precisou escolher entre viver como um monstro ou morrer como homem, Roma jamais esqueceu o silêncio que se seguiu. Se você gosta desse tipo de história, assine nosso canal e aproveite. Nos diga de onde você está assistindo SSE vídeo. Na arena, ele não tinha nome. Era apenas um monstro. O gladiador que não hesitava, que não ouvia súplicas, que transformava cada luta em um espetáculo de brutalidade absoluta. Quando entrava no Coliseu, o público já sabia. Alguém não sairia vivo. E isso era exatamente o que Roma queria ver. Os outros gladiadores o temiam mais do que aos deuses. Não porque ele fosse maior ou mais forte, mas porque lutava como alguém que não tinha mais nada a perder. Cada golpe parecia carregado de raiva. Cada morte era rápida, definitiva, sem piedade. Para o povo, ele não era um homem, era uma arma. E quanto mais brutal ele se tornava, mais Roma o aplaudia. Mais ouro chegava aos seus donos. Mais distante ficava a lembrança de quem ele havia sido um dia. Longe da arena, nos corredores esquecidos do Ludus, ele a encontrou. Uma jovem escrava, jogada no chão como algo quebrado. Ferida, fraca, condenada a morrer sem sequer merecer um olhar. Ninguém se importava. Roma não tinha espaço para os que não serviam mais. Ele poderia ter passado direto. Sempre passava. Mas, naquela noite, parou. Sem dizer uma palavra, trouxe água. Limpou feridas. Dividiu comida. Seus gestos eram lentos, cuidadosos, quase assustados, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse destruí-la ainda mais. A escrava não entendia. Como o monstro da arena podia ser tão silencioso, tão humano? Ali, longe dos gritos, algo começou a mudar. Ela se recuperava aos poucos. E, a cada dia, o silêncio entre eles se tornava menos pesado. Não havia promessas, nem palavras bonitas. Apenas presença. Ele ficava ali. Sempre ali. Ela passou a observá-lo como ninguém jamais havia feito. Percebeu cicatrizes que não vinham da arena. Olhos que não carregavam orgulho, mas cansaço. E, aos poucos, entendeu. Aquele homem não lutava por prazer. Lutava por necessidade. O vínculo que nasceu entre eles não foi paixão imediata. Foi reconhecimento. Dois seres esmagados pelo mesmo sistema, tentando continuar respirando. E, sem perceber, ele começou a lutar pensando nela. Pela primeira vez, alguém o via, sem medo. A verdade veio em fragmentos. Ele já havia sido vendido muitas vezes. Separado, humilhado, quebrado. Cada novo dono significava perder um pouco mais de si. Até que aprendeu a única regra que Roma respeitava: a força. Ser cruel era sobreviver. Ser um monstro era proteção. Cada luta vencida daquela forma garantia que ele não seria negociado novamente. Que permaneceria onde estava. Que manteria algum controle sobre o próprio destino. Não era ódio que movia sua espada, era medo. Quando a escrava entendeu isso, algo mudou para sempre. Ela não via mais um assassino. Via um homem que matou quem era para não desaparecer por completo. Roma estava em êxtase. A maior luta de sua vida havia chegado. O adversário era forte, experiente, e a multidão clamava por uma morte memorável. A vitória garantiria sua sobrevivência. Talvez até liberdade. Algum dia. Mas, naquela manhã, ele não conseguia parar de pensar nela. Nos olhos que nunca o julgaram. No silêncio que o fez lembrar que ainda era humano. Ele entrou na arena sabendo. Se vencesse como sempre, continuaria vivo. Se escolhesse diferente, não sairia dali. A luta foi brutal. O adversário caiu, vencido, sangrando, implorando por misericórdia. O público se levantou, enlouquecido, exigindo o golpe final. Era o momento que Roma esperava. Então, algo impensável aconteceu. Ele baixou a espada. O silêncio tomou a arena.
Não era piedade pelo inimigo, era redenção para si mesmo. Pela primeira vez, ele escolhia não matar. Pela primeira vez, escolhia ser homem. A sentença veio rápida. Roma não perdoa quem desafia seu espetáculo. Ele foi condenado à morte ali mesmo, diante de todos, e morreu em silêncio. Depois, restou apenas a lembrança. A escrava entendeu, enfim, que o monstro da arena nunca existiu. Existiu apenas um homem que precisou se tornar algo que odiava para continuar vivo. Ao recusar o último golpe, ele venceu de verdade. Não a luta, não Roma, mas o destino que tentaram impor a ele. Sua morte não foi derrota, foi libertação. Porque até os monstros nascem humanos, e alguns recuperam sua humanidade no momento mais caro de todos.